Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 7 de dezembro de 2020, são 22 horas e 17 minutos. Lição 1, do dia 3 de janeiro de 2021, da classe de jovens. O que significa orar? Fica aqui comigo para você saber o que de fato significa orar. E eu aproveito também para deixar para você também que eu deixarei, durante o vídeo, eu deixarei também as respostas da hora da revisão. Texto do dia. Isso eu vou deixar claro as respostas da hora da revisão para que você aí venha corrigir o seu questionário. O que significa orar? Texto do dia. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmos 145, 18. Por que em verdade? Porque há muitas pessoas que supostamente buscam a Deus, mas buscam a Deus de uma forma não verdadeira, ou seja, de uma forma mentirosa, né? Não usando de verdade. Como foi o caso, né? Quando o Senhor Jesus estava passando por Jerusalém e as pessoas colocavam as palmas, né? E começavam a glorificar o nome de Jesus, e Jesus disse: esses na verdade me louvam com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Por isso há uma diferença daqueles que invocam a Deus com sinceridade e aqueles que o invocam de forma equivocada, de uma forma enganosa. Síntese: a oração é uma ação que possibilita ao cristão um relacionamento mais íntimo com Deus. Essa prática deve ser uma constante na vida do crente, que necessita orar sempre, sem jamais desfalecer. Há um segredo na oração, que é a questão de buscar a Deus de um coração contrito. A Bíblia, por exemplo, relata em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, a oração de Jabes, que muitos acreditam ter sido a menor oração que a Bíblia relata. Entretanto, a Bíblia vai dizer que Deus mudou o quadro de Jabes. Por quê? Porque ele entrou com sinceridade na presença do Senhor. Em outras palavras, a oração não precisa ser longa, estendida, desde que seja com o coração contrito. O Senhor, independente da forma com que a pessoa ora, o Senhor certamente responderá. Introdução. Quando falamos em oração, nos referimos a um dos maiores privilégios que o nosso amado Senhor nos concede: chegarmos a Ele em nossa simplicidade e incompletude. Abrirmos o nosso coração em um diálogo franco e confiante. É na oração que cada um de nós, pequeninos como somos, temos acesso direto àquele que tanto nos amou e que deu o seu Filho unigênito para que fôssemos salvos. Nessa lição, refletiremos acerca da oração, seus objetivos e como Deus responde a essas orações trazidas pelas pessoas existentes na face da terra. Há muitas maneiras de Deus falar conosco, entretanto, só existe uma forma de nós falarmos com Deus, que é através da oração. É bem verdade que também temos a questão da nossa adoração. Entretanto, a oração é uma questão mais direta, é uma questão mais íntima, até porque a oração envolve muita questão da solidão, como a Bíblia diz, né? Quando nós quisermos algo, que nós entrarmos dentro do nosso quarto e buscar a Deus em secreto, que em secreto Deus nos recompensará. Ou seja, há aquela oração que nós fazemos coletivamente e aquela oração que nós fazemos no nosso íntimo, no nosso quarto, no lugar onde ninguém está nos vendo. É uma forma mais de intimidade, até porque o quarto já configura uma parte de intimidade. Por exemplo, alguém quando vai à sua casa, você certamente deve recebê-lo na sala, de repente ele vai até a cozinha, mas raramente ou dificilmente você leva uma pessoa ao seu quarto. E quando você o faz, você só faz porque você tem muita intimidade com aquele amigo ou com aquela amiga. Então o quarto em si já conota uma ideia de intimidade. Ou seja, não é com qualquer pessoa que nós falamos no nosso quarto. Então, o quarto é um lugar ideal para falar com o nosso Deus. Qual o objetivo da oração e por que precisamos orar? Qual a finalidade da oração? O Espírito Santo de Deus quer estabelecer um relacionamento conosco e nos conduzir em nossa jornada diária. Porém, para que isso ocorra, a oração é uma condição básica. Por meio dela, nos preparamos para, de forma progressiva e vigorosa, as grandes experiências espirituais em nossa trajetória de vida. Muito provavelmente você deve estar pensando:
Eu não sei orar. Bem, a Bíblia diz que é o Espírito que nos impulsiona a orar. É o Espírito que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis ao Pai. A oração, ela não vem de vãs filosofias ou de palavras vazias. A oração é aquilo que está dentro do seu coração. E a oração, ela é gradativa, ou seja, você ora um pouco hoje e um pouco amanhã. E quando você vai se dar conta, você já está orando muito. Por quê? Porque a oração é algo contínuo, é algo que você tem que orar sem cessar, como diz 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Porque o costume da oração nos faz ter mais intimidade. Quando você quer ter intimidade com alguém, você conversa com esse alguém. Vou pegar aqui a figura do Pai, né? Já que Deus é o nosso Pai Celestial, então vou pegar a figura do Pai. Então quando você quer conversar com o seu Pai, você faz o quê? Quando você quer ter intimidade com Ele, você conversa com Ele, porque na conversa você tem mais intimidade, você começa a conhecer mais do seu Pai. E a oração é exatamente isso, é uma conversa com o nosso Pai Celestial. É quando você fala aquilo que está no seu coração, não uma oração repetida que você ouviu alguém orar. Não, é a sua oração. E Deus sempre vai ouvir as nossas orações, ainda que Ele não responda. Por quê? Porque há algumas questões de que Deus não irá responder, porque provavelmente por uma questão de provação, por exemplo, como foi o caso de Jó. Mas o Espírito Santo, ele sempre quer estabelecer conosco um vínculo de intimidade com o nosso Deus. Então que nós venhamos cada dia mais estar em oração. É bem verdade que nos dias atuais, e isso já não é de agora, o cristão tem saído dos cultos de oração, não tem estado tanto nos cultos de oração como outrora faziam, né? Nós estamos distantes da oração e por isso nós não vemos muitas das vezes o poder de Deus, né, em nossos templos. Por quê? Porque uma vez que nós não oramos ao Senhor, nós não temos comunhão com Ele. Não tendo comunhão com Ele, não existe milagres. Oração, um desejo de relacionamento com Deus. Como é bom podermos sentar ao lado de uma pessoa amiga e confiadamente abrir nosso coração, contar as novidades e também as angústias do dia a dia. Se essa prática é válida para os relacionamentos que estabelecemos com pessoas falíveis e limitadas como cada um de nós, imagine o quão supremo será se conseguirmos manter uma rotina semelhante com o nosso Pai amado. Lembramos que Salmos 46:1 nos diz que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E no momento de angústia que passamos, é difícil nós termos o nosso amigo, uma amiga que realmente nos dá um ombro amigo, de fato nos estende a mão. Geralmente as pessoas julgam sem conhecimento de causa, não sabem o porquê que a pessoa está passando uma determinada situação e quer julgar. É bem verdade que nós podemos julgar, como diz Mateus 7, versículo 5, quando nós estamos de acordo, ou quando fica notório que há um pecado numa situação, mas uma vez que você não percebe, não sabe se está ou não tendo um pecado, o ideal é não julgar, o ideal é estender a mão. E quão difícil é encontrar uma pessoa que nós temos confiança de abrir o nosso coração e colocar todos os segredos para fora, para assim tirar um pouco do peso que está sobre nós. Então vemos que a oração é um desejo de relacionamento com Deus. Você está se relacionando com Ele, você chama Deus para conversar, vamos assim dizer, né? Você abre o seu coração para Deus. Por quê? Porque em Deus você pode confiar. O Senhor, Ele é guardador de segredos. Você pode confiar todos os seus segredos nele, que Ele não dirá a ninguém, e Ele certamente vai te dar um conforto. Então, certamente nós temos sempre uma dificuldade de encontrar um amigo verdadeiro, uma amiga verdadeira, uma pessoa, de fato, uma amiga verdadeira. Mas sim, existem. O que nos leva a orar? Os motivos são muitos, embora o principal motivo deveria ser sempre o desejo de estar mais perto do Pai amado. Na palavra de Deus encontramos exemplos de situações que levaram homens e mulheres a dobrarem seus joelhos diante do Pai. Entre eles Joquebede, Davi, Elias e Daniel. O que eles tinham em comum? O profundo desejo de serem por Deus ouvidos. Você quer ser ouvido por Deus? Clame a Ele. Ore com todo o seu coração.
Busque a Deus com contrito de coração, porque certamente o Senhor te ouvirá e certamente Ele vai te dar aquilo que você deseja segundo a vontade dEle. Mas para você orar, você precisa ter um desejo, você precisa ter algo para te motivar a orar. E o que te motiva a orar? Isso vai de cada um. Por exemplo, a Daniel, por exemplo, buscava o Senhor pelo menos 3 vezes ao dia. Ele tinha um desejo de ser ouvido por Deus. Nós temos, muitas das vezes, as pessoas oram ao Senhor para parecer que são espirituais, oram apenas para que as outras pessoas vejam ele orando, e muitos deles até oram muito bem. Entretanto, a oração que não venha do fundo do coração, não venha da alma, de nenhum valor tem. Então, o que te motiva a orar? É quando você está na aprovação? É quando você tem que fazer um concurso, por exemplo, ou uma prova, e você vai buscar a Deus para poder passar naquela prova? O que te motiva a orar? O que de fato deveria nos motivar a orar é de fato o desejo de ter intimidade com o nosso Deus. É de fato não fazer aquela questão de que eu só vou orar se eu precisar disso ou precisar daquilo, aí eu vou orar. Uma vez que eu estou na bênção, eu não estou precisando de nada, então eu não preciso orar. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Como eu disse anteriormente, orai sem cessar. Deus responde todas as orações, segundo a sua vontade. Deus tem para cada um de nós o melhor que possamos imaginar. Porém, muitas vezes teimamos em não dar liberdade para o agir divino em nossas vidas. Sonhamos os nossos sonhos, fazemos os nossos planos e executamos os nossos projetos. Porém, dando pouco ouvidos à voz do Espírito Santo, os resultados amargos são, por vezes, degustados de forma indigesta, porém inevitável na lei da semeadura. Se você não orou para fazer algo, e algo certamente vai dar errado, porque a nossa vida ela é uma vida constante de oração, devemos viver em constante oração. D.L. Moody certa vez disse, perguntados, ele orava 10 minutos, ele disse: eu não sei se eu oro 10 minutos, só sei que eu não consigo ficar 10 minutos sem orar. Então nós vemos que nós precisamos cada dia mais estar orando ao Senhor. Por quê? Porque uma vez que você vai fazer algo com o seu próprio intelecto e depois a coisa desanda, você terá que colher a semeadura. Não foi você que plantou isso, então você terá que colher as amarguras da vida. Por quê? Porque você deixou de orar, porque você não buscou o Senhor para saber se era ou não da vontade dele. Então, Deus responde às nossas orações segundo a vontade dele. Diálogo, não uma lista de pedidos. Agora imagine a seguinte situação: você tem um grande amigo que marca um horário para visitá-lo. Você está ansioso para recebê-lo, ouvir todas as novidades e expressar o quanto a amizade entre vocês é genuína. Ele chega, lhe cumprimenta e inicia a tão aguardada conversa. Olá, meu amigo, eu preciso disso, eu quero aquilo, me ajuda nisso, me livra daquela enrascada. A vontade natural que teríamos é única, a de fugir imediatamente daquele momento desanimador e frustrante. Enfim, oração é diálogo e não uma lista de pedidos. Como eu acabei de dizer, há pessoas que só vão para a presença de Deus se precisar de algo. Então ele começa orando e pedindo as coisas, pedindo uma bênção, pedindo isso, pedindo aquilo. A oração não é isso. A oração, ela é intimidade com Deus. Independente se você está bem ou não, você precisa estar orando para fortalecer a tua intimidade com o Pai. Então, quando você fortalece, quando você tem muita intimidade com o Pai, o que acontece? Quando você vai pedir algo a Ele, você tem tanta intimidade com Ele que Ele vai te conceder. Por quê? Porque Ele sabe de você, Ele sabe quem é você. E é uma questão também para nós separarmos. Muitas pessoas dizem que não precisa orar porque Deus sabe o que nós precisamos. De fato, Deus sabe que nós precisamos. Entretanto, Deus quer ouvir de nós. Deus tem um desejo que nós venhamos ter intimidade com Ele. Então a oração não é uma lista de pedido. A nossa oração é um momento de intimidade. Para se ter uma situação, por exemplo, quando você, possivelmente quando está precisando de alguma coisa, você vai pedir ao seu pai, geralmente você não deve pedir diretamente, né?
Opa, eu preciso disso, eu quero aquilo. O que você começa fazendo? Você começa elogiando o seu pai. Começa falando, por exemplo, como é bonita a roupa que ele está vestindo ou coisa parecida. Não é assim? Por quê? Porque isso vai fazer com que amoleça, vamos botar assim, né, o coração do pai. O pai fique, o meu filho me conhece mesmo. Meu filho tem intimidade comigo e sabe que eu gosto dessa roupa aqui, sabe que essa roupa é bonita. Ele está de acordo comigo. Então, quando nós vamos orar, o que nós temos que fazer primeiro? Primeiro, nós temos que engrandecer a Deus. Não que nós vamos comprar a Deus com nossos elogios, não é isso. Mas quando você engrandece a Deus e entra na presença dele, já engrandecendo a Deus, que de fato ele é grande, grandioso ele é, então você demonstra ali a tua intimidade. E como é que nós conhecemos se uma pessoa tem a sua essência cristã? Só pedir para ele orar. Quando uma pessoa ora, é claro que há questões de pessoas que são tímidas e tem uma série de outras situações, mas geralmente a pessoa que é cristã na essência, ele sabe orar, ainda que a oração dele seja curta, mas você percebe o grau de intimidade que ele tem. Por exemplo, a gente falar de intimidade é mais ou menos isso. Quando você vai pedir algo para alguém, você tem um amigo, por exemplo, e você quer pedir uma coisa para uma outra pessoa que você não tem muita intimidade. Você vai pedir a ele? Não, você vai pedir para o seu amigo, pedir para ele, porque o seu amigo tem mais intimidade com ele. Então, a mesma coisa é com Deus. Quando nós temos muita intimidade com Deus, nós podemos pedir a Ele que Ele nos dará. É por isso que muitas das vezes, quando uma pessoa é muito espiritual, vive uma vida de oração, qual é a nossa tendência natural? Eu preciso de uma situação, ora a Deus por mim, me ajuda em oração. Na verdade, o certo seria isso, me ajudar em oração. Por quê? Porque um ora e o outro ora também. Você ora que me ajuda em oração nisso daqui. Por que ele vai falar isso? Por que nós falamos assim? Porque nós sabemos que aquela pessoa tem muita intimidade com Deus. Então, se ela orar ao Senhor, é possível que por causa da oração daquela pessoa, nós recebamos a nossa vitória. Por quê? Intimidade. Oração é para intimidade, não fazer uma lista de pedidos. Tudo tem o seu tempo determinado. A Bíblia Sagrada nos revela que tudo tem o seu tempo determinado. Muitas vezes gostaríamos que nossos desejos e solicitações fossem atendidos em um tempo curto, principalmente quando, ao olharmos para eles, vemos a aparência do bem e dos frutos doces a serem colhidos lá na frente. Mas Deus conhece todas as coisas e quando Ele diz não, devemos de forma submissa e paciente aceitar tal resposta com a convicção de que o melhor do Senhor para nossas vidas sempre está por vir. Quando nós oramos ao Senhor, nós também precisamos ter esta maturidade espiritual. O que é essa maturidade espiritual? Receber o não de Deus da mesma forma que Ele recebe um sim. Assim como Jó disse para a sua esposa, né? Recebeste o bem do Senhor, mas o mal não sabe tu aceitar? Então nós precisamos compreender que não que Deus vai fazer mal, ali era uma outra conotação, mas isso aqui é só para a gente entender. Por quê? Porque há situações que nós vamos pedir a Deus e Deus não dará. E muitas das vezes nós vamos pensar assim, eu não consigo compreender por que Deus não fez isso, porque isso era melhor para mim. Bom, isso era a tua visão, isso é o que você pensa. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final dele é a perdição. Então, às vezes, Deus não concedeu uma coisa para você porque você vai se perder com aquilo. Às vezes, aparentemente, até é algo bom, mas é algo que você vai se perder e Deus diz apenas um redondo não. Não e ponto. Vamos questionar? Não, vamos agradecer a Deus pela resposta. Por quê? Porque se Ele te disse não, então Ele está te respondendo. E Ele só responde quem tem intimidade com Ele. Então isso quer dizer que você tem intimidade com Ele. Então se Ele te disse não, receba o não do Pai Celestial, que é o melhor para a sua vida. O dever de orar sempre e não desfalecer. Que clamem a Ele de dia e de noite. Jesus, mediante essa parábola, ensinou sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Muitas vezes nós nos assombramos com o tamanho dos desafios e também com a ausência de resposta imediata. Precisamos ver além dessas dificuldades temporais e perceber que o amor de Deus por nós é maior do que podemos imaginar e que no tempo certo se inclinará e responderá a nossa oração. Bom, pior do que o não de Deus é o silêncio de Deus, é quando Deus não responde, ele fica em silêncio. O silêncio de Deus é mais temeroso do que o não, porque se você está fazendo algo, pede uma orientação e Deus disse não, você sabe que não é da vontade de Deus e acabou. E quando você ora e Deus não responde nada, nem sim e nem não, ele fica em silêncio.
Aí muitas das vezes a gente fica na dúvida. Entretanto, vemos aqui a questão de Lucas capítulo 18, do juiz Eunuco. Então o que acontece? Era um homem que não temia a Deus, não temia ao homem, mas uma mulher pediu para que fizesse justiça por ela, e ela estava pedindo segundo a lei, ela estava coberta de razão, então ela tinha razão de estar ali. Então, mesmo diante de um homem que não temia a Deus, ela perseverou no seu pedido de justiça. E isso é para nós também o seguinte: nós devemos persistir na nossa oração, continuar orando ao Senhor, ainda que Ele ainda não responda, ainda que Ele esteja em silêncio. Nós precisamos continuar buscando a Deus em oração até que Ele responda segundo a vontade dEle, mas nós precisamos persistir em orar. Quando as lutas parecem não ter fim, existem momentos em que as nossas lutas e dificuldades cotidianas parecem não ter fim. Jesus mesmo nos disse que no mundo teríamos aflições, mas também Ele nos instrui a termos bom ânimo, inspirado na sua grande vitória sobre o mundo. Nós precisamos compreender que as lutas, e há lutas que vão perdurar talvez a vida inteira. Há pessoas que, dependendo de uma certa altura da vida, ele leva uma provação, uma luta até o fim da vida, até o túmulo. Há lutas que não têm fim. E por que não tem fim? Nós não sabemos, mas muito provavelmente é aquela luta que te mantém na presença de Deus. Se Deus tirar essa luta de você, você vai deixar a Deus. Então há uma questão de que tem luta que parece não ter fim. E sim, na maioria das vezes, toda luta tem um fim. Para toda espera tem um fim. Há algumas questões que é rara, mas existem lutas que de fato elas não terminam nunca. De qualquer forma, o importante é que nós venhamos estar com o Senhor Jesus, que nós venhamos estar com Ele, buscando a Ele em oração, estar sempre fiel a Ele, buscando a Ele, mesmo sabendo que nós estamos numa luta muito difícil, mas o Senhor, Ele é o Deus do impossível, como diz Lucas 1,37, que a Deus não há impossível. Olha o que diz João 16,33. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, até uma questão que as pessoas dizem, né, que não é verdade, que as pessoas dizem que a Bíblia diz que o Senhor venceu e vós também vencereis. Eu acabei de ler para você aqui que não é isso que a Bíblia diz, né? Então, que nós venhamos ter a cada dia mais compreender que há lutas que elas perduram, e muitas das vezes, muitas delas, você nem tem culpa na situação, mas você acaba, por a consequência de alguém, por erro de alguém, você acaba sendo atingido. Vemos, por exemplo, o caso clássico de Davi, que pecou e acabou que a consequência foi para os seus filhos. Então há algumas questões que você não pecou, o erro não é seu, mas você vai acabar tendo que sofrer as consequências. Oração e fé. Na Bíblia encontramos uma importante orientação. Sem fé é impossível agradar ao nosso amado Deus. Esse é um fato muito relevante para a qualidade da nossa relação com o divino. Não devemos amparar nossa fé no mundo exclusivamente físico. O nosso relacionamento com Deus precisa estar amparado na dimensão espiritual. Só assim a fé fará sentido e então nos permitiremos ver o invisível e sentir a real presença do Espírito Santo de Deus. Nós perceberemos que precisamos ter, de fato, quando nós vamos estar diante do Senhor, nós precisamos crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então vemos que a oração, ela precisa ser regada pela fé. E o que é fé? Aos Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos responde exatamente o que é fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, se você ainda não está vendo algo, mediante a fé você verá. Quando você busca ao Senhor de todo o coração para algo, você ainda não tem aquilo pronto, você ainda não sabe como virá, mas pela fé você consegue ver. É algo invisível que ainda não aconteceu, mas pela fé você consegue ver. Então isto é o fundamento da fé. Então quando nós oramos ao Senhor, nós precisamos estar na presença de Deus crendo
Não vai fazer como fizeram os irmãos que estavam orando por Pedro, quando Pedro estava preso, oravam para Pedro ser libertado. Pedro foi liberto e quando bateu na porta do templo, uma pessoa veio ver, né? E quando chegou e falou, ó, Pedro está batendo na porta. E as pessoas disseram, como Pedro está batendo na porta se ele está preso? Olha que paradoxo. Eles estavam de fato orando para que Deus libertasse a Pedro, Pedro libertou a Pedro e eles não creram. Então nós não podemos estar assim, nós precisamos estar na presença de Deus, crendo que Deus irá responder às nossas orações. Conclusão. O verdadeiro sentido da oração foi o tema que nos conduziu durante esta primeira lição. Podemos perceber que a oração tem profunda relação com a essência do verdadeiro cristianismo. É a forma como nós, seres humanos, podemos nos aproximar do Pai amado e abrir os nossos corações em meio a palavras simples, porém repletas de sentido. Portanto, a oração não é aquela oração cheia de palavras complexas, com sentidos difíceis. Não, você pode orar a Deus do teu jeito, da sua forma simples, ainda que você às vezes pode não ter uma intimidade agora, ainda não tem, né, mas terá certamente. Você venha orar a Deus com as suas palavras, não buscar a oração de A ou de B. Ah, mas é uma pessoa de oração. Tá, ela é uma pessoa de oração, mas é ela e Deus. Agora você precisa ter a tua intimidade, ou seja, você não pode ter uma intimidade com Deus, uma intimidade que não é sua, é uma intimidade de outra pessoa. Não, você tem que ter a sua intimidade com o Senhor. A hora da revisão. A resposta do número 1 é diálogo com Deus em busca de um relacionamento de proximidade. Aí você corrige aí se caso você respondeu errado. E se você respondeu certo, parabéns. Número 2, o desejo de estar mais perto de Deus. A número 3, nem sempre há tempo para todas as coisas. Além disso, precisamos orar dentro da vontade divina. Número 4, que devemos orar sempre e não desfalecer. E a número 5, sem fé a oração torna-se um simples ato mecânico. É preciso orar com fé. Então vemos que a conclusão que nós chegamos é que nós precisamos ter uma vida de oração. Orar em espírito, ou seja, orar no sentido do mesmo espírito, orar com o mesmo sentido com Deus, buscar a Deus em espírito e em verdade, buscar não orar ao Senhor de uma forma enganosa, tentando enganar a Deus, até porque ninguém engana a Deus, mas vemos que Deus sempre responde às grandes orações, e as grandes orações que eu digo aqui não é de ser longas, mas aquela que tem o coração contrito. Vemos, por exemplo, Jabes. Há muitas pessoas que defendem que Jabes fez a menor oração da Bíblia. Está lá, como eu li no início, 1 Crônicas capítulo 9, versículos 4, acho que é 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Então vemos que outras pessoas já defendem, né, que a menor oração foi feita por Pedro, né, quando ele estava andando sobre as águas e quando ele começou a afundar, ele disse: Senhor, ajuda-me. Essa seria a menor oração. De qualquer forma, tu vê que é uma oração curta, mas que Cristo respondeu, que Deus respondeu a oração. Por quê? Porque foi uma oração feita com um profundo da alma, independente da forma, independente da palavra que usou, da forma que usou, da forma que orou, se foi de joelhos, se foi em pé, se foi deitado. Vemos, por exemplo, o caso de Jonas, que Deus respondeu e, curiosamente, foi uma oração que Jonas fez, mas Deus não respondeu a oração a Jonas. Deus respondeu ao grande peixe, porque a Bíblia diz que e falou Deus ao grande peixe. Então, ou a baleia, ou cetáceo, da forma que você quiser entender. Então vemos que a oração ela será respondida. E independente da forma que a pessoa está orando. Como saber como é a forma que Jonas orou do ventre do peixe? Eu não sei como ele orou, se ele estava em pé, se ele estava sentado, se estava de joelho, se estava de cabeça para baixo, eu não sei. Eu sei que Deus respondeu a oração não a ele, mas ao peixe. Por que Deus respondeu a oração ao peixe e não a Jonas? Porque se Deus respondesse a oração a Jonas, ele morreria da mesma forma. Ele morreria dentro do peixe. Mas Deus respondeu ao problema de Jonas. O problema de Jonas ali era o grande peixe.
Então Deus falou ao grande peixe, falou ao problema. Às vezes tem essa maturidade também nós precisamos compreender, que às vezes Deus não está respondendo para você, não está falando para você. A resposta da sua oração, Deus não está dando a você, está dando para o teu problema. Então que nós venhamos buscar a Deus a cada dia mais com as nossas orações e súplicas, buscar a Ele profundamente. Essa classe de jovens ensina-nos a orar, exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!